Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 19, versículo 17, e agora vamos ao ponto 2, o fim da religião de Baal. Bom, o versículo 17, João ele viu um anjo que estava no sol e que clamou com grande voz às aves, ou seja, anunciando a derrota do exército do anticristo. Então vou falar aqui também da derrota da religião de Baal, né? Porque a religião, aquela religião antiga, ela continua, vamos dizer, de alguma maneira organizada no mundo, principalmente no hinduísmo, em muitas religiões, tá ok? E o que nós estamos vendo nesses últimos dias é umas propostas de união das religiões, que eu vou falar sobre o perigo dessas uniões aqui nesse tópico, tá ok? O fim da religião de Baal. Os cristãos em todo o mundo estão atentos aos sinais que Jesus ordenou que observássemos. Um sinal importante para a Igreja de Jesus é o plano da Igreja Católica para o ano de 2025. Olha, nós estamos no ano de 2022. A Igreja Católica ela tem um projeto, que esse projeto diz que no ano 2025 a Igreja Católica deve conseguir juntar todas as igrejas e todas as religiões. O comentário prossegue. O Concílio Vaticano II, encerrado em 1965, determinou um prazo de 60 anos para realizar a união das igrejas e das religiões, ou seja, 2025. Faltam 3 anos para cumprir o prazo e o Papa Francisco tem trabalhado intensamente nesse projeto. Esse Papa tem apresentado ideias que têm recebido crítica até de comentaristas católicos. Ele disse que ateu pode ser salvo. Quem imaginaria ouvir isso de Sua Santidade, entre aspas? Também afirmou que a teoria da evolução estava correta, ou seja, uma teoria, claro, materialista não pode estar correta. Afirmou que Deus não pode ser Deus sem o homem. Se isso fosse verdade, Deus não seria Deus antes do homem ser criado. Ou seja, está errado isso. E para concluir, falou da morte de Jesus na cruz. Esta é a história do fracasso de Deus. Pode dizer que é oratória, pode dizer o que for, mas essa não é uma frase, vamos dizer que um cristão que diz defender a fé bíblica pronuncie, né? A verdade está errada. O site Rainha Maria critica o Papa por este ter reconhecido os bispos ateus da China. Uma chinesa protestou contra a atitude do Papa em 31/12/2019 e foi repreendida com um tapinha na mão, ou seja, reconhecer bispos ateus, os católicos têm razão de reclamar, né? Esse Papa é muito estranho. O mesmo site católico critica o Papa dizendo que ele deu mais um passo para a formação da religião ecumênica do anticristo. Isso é o que um católico está dizendo, é só vocês irem no site Rainha Maria. Com um vídeo pedindo a união de todas as religiões, uma mensagem que todos os caminhos levam a Deus, reclama o católico. Ninguém necessita mais converter-se à Igreja Católica. Ou seja, existe dentro da Igreja Católica católicos, né, sinceros. O que eles não percebem é que esse Papa está fazendo o que outros papas fizeram de outras maneiras, né? Mas o culto espírita está lá, eles praticam a intercessão pelos mortos, isso é um culto pagão, ok? Mas é um católico sincero que está criticando essa atual situação da Igreja Católica. Bom, o comentário prossegue. O site católico de Maurice Blondel estranha o fato do atual Papa ter o seu nome anunciado primeiro na maçonaria, em 13 de março de 2013, e depois no Vaticano. Como pode o satanismo saber antes dos católicos? E ele conclui seu protesto, quem diria, com a manifestação do grão-mestre Gustavo Raff, dizendo: com o Papa Francisco nada será como antes.
O bispo emérito de Marajó, a lista dos católicos que reclamam desse Papa é grande, né? O bispo emérito de Marajó, do Pará, na Amazônia brasileira, Dom José Luiz Ascona, reclamou que no Sínodo da Amazônia, em 2019, o Papa Francisco participou de rituais religiosos acompanhado de Pachamama, um demônio do culto inca. Isso o bispo lá reclamou, né? Não era para o Papa participar de culto que envolve demonismo. O que está acontecendo? O comentário prossegue. Pachamama era adorada como deusa mãe, geradora da vida. Certamente o Papa viu semelhanças entre Pachamama e o culto a Maria. O site católico Rainha Maria critica o auditório papal em formato da cabeça da serpente, onde os visitantes entram na boca da serpente, que é o auditório, e o Papa se assenta entre as presas da serpente, se apresentando como a voz da serpente no mundo. Isso não é algo escondido, não. Teve um artista, isso foi solicitado a um artista, eles fizeram aquele prédio no formato da cabeça da serpente. Quem entra lá está entrando na boca da serpente e o Papa está lá sentado entre as presas da serpente. Que coisa estranha, né? O comentário prossegue. Uma rápida pesquisa na internet e o leitor encontrará imagens do auditório em forma de cabeça de serpente. O Papa Francisco está sendo questionado nas suas decisões religiosas, apesar dos católicos defenderem que ele seja infalível quando se trata de decisões religiosas. Olha só que problema. Eles começaram a pregar que o Papa é infalível, ok? E agora tem um homem lá no papado ensinando coisas completamente contrárias à Igreja Católica, ensinando heresias mesmo, porque dizer que ateu vai para o céu, isso sem sombra de dúvida é uma heresia, né? E outras que eu listei ali, ok? Então, se ele está ensinando heresia, era para a Igreja Católica cortar ele, mas como que vão cortar um homem que a história herética da Igreja Católica diz que ele é infalível? Ou seja, eles agora ficaram numa situação difícil. O comentário prossegue. As igrejas protestantes, luterana, metodista, presbiteriana e anglicana assinaram um acordo com a Igreja Católica no ano de 2017, participando do projeto de união das igrejas. Nesse projeto, o Papa está muito próximo de readmitir Lutero como teólogo católico, conforme pedido da Igreja Luterana. Olha que coisa estranha, a Igreja Luterana, ela agora pede à Igreja Católica para readmitir Lutero como teólogo católico. Isso provavelmente será feito nesse processo de união das religiões. Você pode pesquisar na internet e você vai encontrar isso, né? Porque a pessoa quer um reconhecimento do Papa. O que Lutero falou, né, sobre o Papa, sobre o papado, não tinha como ter essa união, né? Mas agora ele está vendo esse pedido e o Papa está analisando. O comentário prossegue. Israel será enganado, pois Daniel... desculpe, faltou a parte aqui. O projeto católico é unir também a religião de Israel e a verdadeira Igreja de Jesus. A Igreja Católica quer atrair a verdadeira Igreja de Jesus. Bom, sobre Israel, eu digo aí, Israel será enganado, pois Daniel profetizou que o anticristo fará uma aliança com muitos por 7 anos. E essa aliança, claro, envolve Israel. Então Israel vai acreditar no anticristo pelo menos por 3 anos e meio. Vai fazer uma aliança com ele por 3 anos e meio. Isso é muito significativo porque esses momentos nós estamos vivendo. As alianças estão sendo feitas. Essa eleição, esse homem que foi eleito presidente de Israel e teve que renunciar para uma nova formação de chapa e está concorrendo de novo, ele está fazendo alianças. Existem alianças sendo costuradas com o mundo árabe. E entre essas alianças, certamente virá também a aliança com o anticristo. Ok? Então Israel profetizou que Israel será enganado. Daniel profetizou isso. Sobre a Igreja de Jesus,
está profetizado que uma parte será enganada. Paulo escreveu que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estamos vivendo estes últimos dias, ou seja, uma das questões que o apóstolo Paulo colocou, lembre-se que apostatar-se é você abandonar a fé que você tinha, a fé verdadeira. Então, terão pessoas realmente, vamos dizer, apostatando da fé. Uma das formas de apostatar é, no caso, se voltar para a Igreja Católica, como já está acontecendo, ou seja, está apostatando da fé. E isso o apóstolo Paulo disse que iria acontecer nesses últimos dias. Esses pastores que estão chamando o Papa de sua santidade e outras coisas, eles estão apostatando da fé. Isso está profetizado que aconteceria. Bom, então, como a Igreja Católica fez esse projeto para o ano de 2025, por isso eu chamo de o projeto 2025, né? O projeto deles unir todas as religiões, todas as igrejas para o ano de 2025. Isso foi projetado em 1965, ok? É um projeto de 60 anos. Então, por isso eu chamo aí, olha, o projeto 2025 está tentando atrair as Assembleias de Deus. Estou falando da igreja que eu pertenço, né? Líderes de ministérios estão se aproximando do Vaticano. A verdadeira igreja de Jesus não cairá nesse erro, ok? Porque isso aí é um caminho de morte espiritual, irmãos. Me perguntaram se nós podemos chamar o católico de irmão. Se você considerar o católico como seu irmão na fé, você se prepara, porque em breve você vai estar num dia de finados, intercedendo pelos mortos em cemitérios, porque isso é o que os católicos fazem. Essa é uma das doutrinas essenciais do catolicismo. Eles têm que fazer isso pelos mortos, senão os mortos não serão salvos. Eles estão essa hora queimando no purgatório e tem que ir lá fazer alguma coisa por eles. Essa intercessão dos mortos foi paganizada. Ela era pagã, né? E ela foi então organizada na Igreja Católica. Então, isso não pode haver essa mistura. O comentário prossegue. A história deixa claro que o culto pagão foi adaptado pela Igreja Católica. A divindade romana pagã chamada Vaticanos é usada como sua sede até os dias de hoje. Ele construiu a sede lá e até hoje recebe o nome do deus romano, Vaticanos, né? O dia 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Jesus, todos sabem que foi adaptado do culto pagão. As igrejas evangélicas, elas não celebram o nascimento de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus nasceu, ok? Atualmente, 25 de dezembro, as pessoas fazem uma festa, mas nós não celebramos o dia, ok? Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. O comentário prossegue. Os títulos que Maria herdou de Semíramis, que era chamada de Diana dos Efésios, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora, é de conhecimento de todos, sem falar na doutrina pagã da purificação da alma após a morte, adotada com o nome de purgatório. Essa igreja realizou alteração na doutrina da salvação e hoje está oferecendo à igreja cristã que aceite também esta alteração. A Igreja Católica realizou a alteração em 410 da era cristã com Agostinho de Hipona, que, em meio às doutrinas pagãs, adotou também o determinismo de Deus, chamado de predestinação. Na tentativa de atrair o povo de Deus, a Igreja Católica inventou um pentecostalismo idólatra, que sabemos não se tratar da verdadeira virtude que Deus entregou à Igreja no dia de Pentecostes e manifesta na forma de línguas de fogo. Atos 2:3. Esse falso pentecostalismo faz parte do projeto católico para enganar a Igreja de Jesus e fazer com que se cumpra o seu projeto de ter todas as igrejas unidas em torno de si no ano 2025. Esse é o projeto do ecumenismo criado pela Igreja Católica em 1965. Através do movimento carismático, a Igreja Católica afirma que retornou ao carisma,
ou seja, o pentecostalismo na igreja primitiva. Carisma, em grego, né, é o dom, okay? Aquele dom espiritual que foi dado à igreja em Atos 2. Então, o carisma, aquele dom espiritual. A igreja católica agora está dizendo que ela renovou esse carisma, e ela também tem esse carisma. A intenção é atrair o povo de Deus. Observe que a Igreja Católica sempre criticou o movimento pentecostal, afirmando ser um movimento herético. Seus escritos, como a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, criticavam o pentecostalismo do pastor Montano, do ano 150 da era cristã, e das profetisas que haviam nessa igreja. Ou seja, a Igreja Católica sempre criticou, porque nunca houve pentecostalismo nela. Eusébio de Cesareia, ele participa da criação da Igreja Católica com Constantino. E imediatamente ele escreve o livro História Eclesiástica, e na sua História Eclesiástica, já como católico formado, ele critica o pentecostalismo de outras igrejas. Aí, quer dizer, a Igreja Católica agora está dizendo que ela está recuperando esse pentecostalismo. O comentário prossegue. Mas, para atrair a verdadeira igreja de Jesus, a Babilônia apocalíptica se passa por pentecostal. Quando observamos notícias tais como Papa entra em Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e reza Pai Nosso com o pastor, irmãos da Assembleia de Deus pedem a bênção ao Papa. Isso foi em 26 de julho de 2013. Pastor da Assembleia de Deus vai a Roma e chama o Papa de sua santidade, em 4/10 de 2021. Esses pastores estão acreditando na proposta da Igreja Católica, afirmando que devemos nos unir, e essa união estaria profetizada por Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união tratada por Jesus é espiritual, e não se trata de união entre instituições, principalmente com a instituição idólatra que é a Igreja Católica. Se unir a Igreja Católica e chamar os seus membros de irmãos, resultará na Assembleia de Deus em breve estar orando pelos mortos no dia de finados. Esse dia dos mortos foi adotado do paganismo no ano 998 da era cristã por Odon de Cluny, que viveu de 1878 a 942, que se apoiou na obra de Agostinho de Hipona, intitulado O Cuidado Devido aos Mortos, onde esse Agostinho defende a utilidade das orações pelos mortos, em uma clara adaptação do culto aos mortos do paganismo. Ou seja, Agostinho, ele como organizador teológico da Babilônia apocalíptica, foi ele também o responsável por organizar o culto aos mortos no catolicismo. Otton de Cluny oficializou a prática porque acreditava que o mundo se acabaria no ano 1000 e era necessário esvaziar o purgatório. A prática pagã de reverência aos mortos durava milênios, e Agostinho de Hipona diz que deveria ser uma prática da Igreja Católica. Ainda me pergunto, por que alguns cristãos chamam esse personagem de Santo Agostinho? Um pagão clássico. Os católicos exaltam tanto Agostinho de Hipona porque este é peça-chave na paganização da Igreja Católica. O culto aos mortos precisaria ter um apologista no catolicismo, e o dragão conseguiu isso em Agostinho de Hipona. Essa igreja que planeja estabelecer Maria como a quarta pessoa da Trindade trabalha intensamente contra o reino de Deus. Essa instituição que construiu a sua sede em homenagem à divindade romana chamada Vaticanos, sobre o cemitério dos cristãos mortos por Nero. Essa igreja, ela participa de um trabalho de união das religiões, envolvendo até o satanismo. Bom, eu vou falar para vocês agora como está marcada uma reunião para o mês de novembro desse ano, tá bom? Hoje é dia 19 de setembro, mas tem uma reunião marcada para o dia 23 de setembro. É sobre essa reunião que eu vou falar para vocês nesse ponto agora. Diz assim, olha:
Essa igreja participa de um trabalho de união das religiões envolvendo até o satanismo. E este tem agendado um evento especial para o ano de 2022. E como normalmente fazem, utilizam-se do número 11. Isso é verificado que existe realmente uma simbologia até na Cabala, que é esse espiritismo judaico, que tem o número 11 como um número ruim, né? Aí vou explicar o porquê. Ou, na verdade, como um número que vai além da lei, além dos 10 mandamentos. Ok? Eu comento. O satanismo nasceu em Babel e o organizador desse movimento foi Nimrod, o 11º descendente de Sete. Se você ler Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusala, Lameque, Noé, Cã, Cuxi e o 11º, Nimrod. Em Gênesis 11 é relatado a revolta dos homens contra Deus. O neto de Cã, filho de Noé, chamado Nimrod, que se identifica como filho de Baal, foi o organizador dessa revolta. Ser filho de Baal significa ser filho da natureza e não filho de Deus. Baal significa, na verdade, isso, né? É provedor, marido ou senhor. Seria talvez mais melhor mesmo chamado de provedor ou marido, mas também é muito traduzido como senhor. O número 11 aparece no ensino bíblico como a última hora do dia, também conhecida como a hora do crepúsculo. A hora do crepúsculo é aquela hora que a noite vai dominar, a noite vai chegar, né? Então, por essa questão de crepúsculo é usado realmente pelo mal, mas em Israel ele chamava a última hora do trabalho. Por isso Jesus falou também dos cristãos como os trabalhadores da última hora, né? Podemos dizer que nós somos os trabalhadores da última hora. O comentário prossegue. Normalmente os judeus falavam do trabalho da hora 1/10, ou seja, 11 horas, como a hora que antecedia o período da noite. 11 horas porque começa a contar 6 horas da manhã, né? Então 11 horas na contagem judaica equivale às 5 horas da tarde, às 17 horas. O comentário prossegue. A 1/10 hora equivale às 5 horas da tarde. Mas o número 11 também era visto como transgressão da lei, o que será usado no espiritismo judaico chamado Cabala. Porque parece mesmo que eles vão com uma proposta, claro, de transgredir a lei, né? Provavelmente ligada ao monoteísmo. Isso certamente envolverá a religião do anticristo, né? O fim do monoteísmo. Alguns fatos que são apontados como um suposto controle de grupos satanistas sobre o mundo e o uso do número 11. Primeiro, o fim da Primeira Guerra Mundial ocorreu às 11 horas do dia 11 de novembro, ou seja, do mês 11. As Torres Gêmeas possuem formato do 11, foram atacadas no dia 11 de setembro. E no mês 11 do ano de 2022, 11 dias após o Dia dos Mortos, tá bom? Ou seja, vai acontecer agora, dia 11 de novembro, daqui a um pouco mais de um mês, nós vamos saber o que foi tratado, o que aconteceu realmente nesse evento. Mas esse evento, que vai acontecer 11 dias depois do Dia dos Mortos, é um evento que vai unir todas as religiões. Assim, os grupos que lideram essa união de religiões, que o Papa tem participado, que pastores da Assembleia de Deus têm participado, bispos têm participado, essas reuniões de ecumenismo, elas envolvem, infelizmente, também satanismo. É uma coisa muito estranha um cristão participar desse evento, né? Então, no dia 11, no mês 11 do ano 2022, 11 dias após o Dia dos Mortos, o satanismo marcou um encontro no Monte Sinai, uma reunião dirigida pelas religiões que adoram a natureza como uma divindade. Eu coloquei aí para vocês uma figura, tá ok? Exatamente das instituições que cuidam. Você tem ali como a terra em um formato de mão
eles estão formando ali um desenho que é, na verdade, um símbolo celta, um símbolo do espiritismo celta, porque essas instituições que falam de natureza, de ecologia, normalmente está envolvido também um grupo religioso. Você falar de ecologia, sim. Falar de proteger o planeta, sim, porque Deus quer que o homem proteja o planeta. Mas ele sempre envolve umas questões religiosas. E qual o tipo de religião que vai? É a religião que adorava a natureza como Deus, que são os celtas. Por isso tem ali o símbolo celta, e não era só os celtas. Tá bom? Para os gregos, Zeus era representado na natureza também, tá ok? Ele era aquele que falava através de raios, era o símbolo também de Júpiter falando, de Thor e de Baal, né? Que seria o originador de todo esse culto. Então está aí o símbolo da religião celta. E o título, né, o chamado diz, Retornando ao Sinai, um chamado profético por justiça climática e cerimônia de arrependimento. Aí vocês vejam o que é interessante, né, eles fazerem essa cerimônia religiosa, como que eles se arrependendo pelo que eles têm feito em relação às árvores, em relação à natureza, tá ok? Então vai acontecer no domingo, 13 de novembro de 2022, no Monte Sinai. Vocês podem encontrar diversas reportagens, só pesquisar, né, COP27, que é essa conferência do clima que a ONU faz todo ano, né? E todo ano está dando problema, porque o Papa participa com grupos satanistas, os católicos criticam, né? Ok? E vai ter a desse ano também. E agora eles já estão anunciando que essa será uma especial mesmo, diferente de todas as outras que eles fizeram. Por isso escolheram o Monte Sinai. Bom, aí eu peguei um trecho do convite que eles fazem, a descrição desse encontro. Eles dizem, entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022, a Conferência Climática da ONU, COP27, acontecerá na Península do Sinai, no Egito. As comunidades religiosas e os líderes religiosos têm um papel fundamental a desempenhar no combate às mudanças climáticas e à justiça climática, o que exige a originalidade do chamado em compilar os melhores ensinamentos de todas as religiões em prol do clima. Bom, como assim pegar todos os ensinamentos de todas as religiões em prol do clima? E ele continua, será emocionante, transformador e um momento de inspiração para as comunidades religiosas e para a humanidade. Nunca antes uma cerimônia de arrependimento climática interreligiosa foi realizada. No domingo, 13 de novembro, os líderes religiosos retornarão ao Monte Sinai, uma montanha cuja memória e significado se destacam como um lugar de revelação na consciência coletiva do cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. Ou seja, vai ter essa reunião de religiões e o judaísmo está participando, né? Bom, seria natural pela profecia. Seria natural porque exatamente está dito que o anticristo, quando ele vier com essa nova religião, os judeus vão acreditar nele. Os judeus vão acreditar nele. Então hoje o judaísmo ele já participa normalmente com assim, as outras religiões desses eventos. Até porque existe um grupo de judeus que são os cabalistas, que eles também trabalham muito com a questão da natureza, estão muito ligados nessa questão da natureza. E ele prossegue, né, nesse convite. É um lugar para se voltar para Deus e receber a mensagem de Deus. Olha, então, ocorre uma reunião de união das religiões. E eles estão dizendo que essa é a primeira que eles vão fazer. Eles escolhem o Monte Sinai. E claro, aí está envolvido, eles vão chamar de cristãos, né? Vão chamar de cristãos, não sabemos todos que irão participar. É interessante nós estarmos atentos, será dia 13 de novembro.
tá bom? Eles chamam de cristão, mas vão participar hindus, vão participar todas aquelas religiões místicas, elas vão participar desse encontro. Ou seja, daquelas religiões que se dedicavam e que se dedicam ainda ao culto à natureza. Porque, claro, o culto à natureza ele não morreu. O culto à natureza ele está principalmente nas religiões da Índia, da China. Olha, a Índia são 600 milhões de habitantes, quase 3 vezes a população do Brasil. A China, alguns pensam que na China não tem religião o chinês é muito religioso. Só que são essas religiões chamadas dármicas, né? Essas religiões que cultuam a natureza. Essa religião funciona tranquilamente lá na China, tá bom? O que não pode ter lá é cristianismo. O comentário prossegue. Eles, nesse convite, dizendo, né? Voltamos ao Sinai em um movimento de arrependimento e busca. E aí eu comento, eu fico a me perguntar, eles estão se arrependendo de quê? Estão buscando qual divindade? Na verdade, o que eles propõem é exatamente o que o anticristo vai propor, né? Que todas as divindades sejam adoradas. Ele vai propor isso, como é proposto, por exemplo, na maçonaria. É o que o anticristo vai propor. Bom, o texto, né, o texto convite, ele prossegue na internet. Buscamos uma nova visão para a humanidade e sua existência ameaçada. E buscamos receber e amplificar uma mensagem de vida sustentadora e hábitos que a humanidade precisa ouvir hoje. Tudo isso é bonito, né? Proteger a natureza, claro, eu também concordo. Aí ele prossegue. O problema é a questão religiosa que envolve esses encontros. Nesse espírito, os parceiros do projeto reunirão os principais líderes religiosos das principais religiões do mundo para se reunir no Monte Sinai, para participar da primeira cerimônia de arrependimento climático e para apresentar um chamado interreligioso profético à ação. Justiça climática. 10 mandamentos universais, ou seja, vão lançar uma justiça climática. Prossegue, né, o convite. A originalidade do chamado em compilar os melhores ensinamentos de todas as religiões em prol do clima, a justiça se inspira nas grandes figuras proféticas associadas ao Monte Sinai. Ensinamentos e ideais espirituais serão destacados. Ensinamentos e ideais espirituais serão destacados, a fim de ajudar as comunidades religiosas e a humanidade em geral a abrir seus corações para mudar para a nossa sobrevivência coletiva. A cerimônia contará com liturgias, leituras e tradições musicais de diversas religiões, ou seja, vai ter liturgia, vai ter culto lá. O evento incorporará exemplos concretos de como as comunidades religiosas estão enfrentando ativamente o desafio climático e apresentará iniciativas concretas que traduzem as práticas espirituais mais amplas em ação. O objetivo do evento é inspirar e liberar o poder das religiões. Ou seja, uma coisa bem estranha essas reuniões, porque todas elas envolvem esse misticismo, né? E como eu disse, esse trabalho de união das religiões, ele está tendo esses eventos, né, como uma forma de aproximação das religiões, porque ali todos vão se reunir e, ao que parece, né, vão, na verdade, estar cultuando a natureza, né, prestando culto à natureza, que é o paganismo antigo. O paganismo antigo, o culto a Baal, era um culto à natureza. Ou Israel acreditava em Deus, ok, como provedor de tudo, ou acreditava na natureza, que eles chamavam a Mãe Terra, e Baal, que era a natureza. Os raios da chuva, quando trazia chuva, era Baal que trazia. Então eles tinham um provedor ou um marido, né? Por isso Baal, né? Marido, esse marido que eles acabavam trocando por Yahvé, trocando Yahvé por esse marido.
Esse evento ocorre em um momento em que uma onda de calor atinge todo mundo. Olha, de tantas coisas que nós estamos tendo, estamos vendo acontecendo no mundo, outra questão que nós devemos acompanhar é essa questão dessa onda de calor. Isso vai ser muito usado nesse evento. Nós temos que fazer alguma coisa, mas existem alguns especialistas, uma das maiores autoridades em climatologia no Brasil, um professor da USP, ele foi no Jô Soares uma vez e deu outra entrevista recentemente. Tem um cientista da NASA também que falou, olha, todas as mudanças que nós estamos tendo são mudanças naturais. O homem, vamos dizer, ele não está influenciando no clima, tá ok? Como as pessoas estão falando. Então, aqui do nosso lado nós ficamos em dúvida, mas se eu vejo cientistas respeitados, o maior climatologista do Brasil, ele vamos dizer, o professor da USP, o grande conhecedor do assunto no Brasil, diz que não ocorrem mudanças climáticas, então também nós devemos ficar atentos, né? Porque nessas cerimônias de ecologia ocorrem sempre cultos à natureza. É isso que está acontecendo, ou seja, ocorre um culto de Baal. O culto de Baal era isso, era um culto à natureza. Bom, então essa onda de calor, o que pode ser essa onda de calor? Ela realmente pode ser o tempo, aí nós vamos ver qual o cientista que estava certo ou errado em dizer se o homem estava influenciando ou não, tá ok? Então o comentário prossegue. Alguns afirmam ser resultado da ação humana. Outros afirmam que pode ser a temida tempestade solar que os cientistas afirmam que atingirá a Terra a qualquer momento, deixando o mundo sem energia por até 6 meses e os veículos modernos sem poderem funcionar. Vou explicar esse ponto aqui para vocês. Os cientistas dizem, você pode pesquisar que você verificará, tem documentários do canal History disponível no YouTube, você vai encontrar na internet vasto material sobre isso. Cientistas dizendo que existe uma tempestade solar que ela ocorre em assim, um intervalo de tempo marcado na história e que essa tempestade solar já era para ter ocorrido e eles não sabem por que ela está atrasada, ok? Então essa tempestade solar, quando ela começar, a Terra vai começar a sentir, vamos dizer, um calor, a temperatura vai aumentando até que a explosão vai acontecer. E os cientistas dizem que quando essa tempestade solar acontecer, todos os transistores, tudo que for eletrônico no mundo vai queimar, principalmente naquela parte que estiver virada, né, para o Sol naquele momento. Okay? Então, por exemplo, meu computador não vai funcionar mais, meu carro não vai funcionar mais, a maioria, televisão, geladeira, e o mundo vai ficar sem energia. Toda a energia que existe hoje nesses transformadores que são espalhados pela rua para espalhando a energia, diz que esses transformadores tudo queima, que essa tempestade solar é uma coisa terrível, até as ondas de rádio são afetadas. Então, os cientistas dizem que essa tempestade está para acontecer. Se uma tempestade dessa acontecer, imagine o mundo atual 6 meses sem energia. A cidade, então, não vai ter nem como você trazer alimento para a cidade, porque os caminhões não vão funcionar mais. Hoje, todos os caminhões, eles têm ali algum computador dentro dele. A grande maioria dos carros, acho que só Fusquinha que vai funcionar, que os cientistas dizem, né? Então, isso seria uma catástrofe terrível para o mundo. Então, quando eu vejo um momento em que está acontecendo essa onda de calor, pode ser um princípio disso. Com tantas coisas acontecendo no mundo, né? E uma reunião das religiões andando de vento e popa, uma das coisas que sempre foi falada como chave para o anticristo atuar no mundo, está acontecendo. O prazo para ela se cumprir, segundo a Igreja Católica, é daqui a 3 anos, ok? Ao mesmo tempo, vemos judeus dizendo que eles estão muito perto de iniciar a construção do templo. Vemos sacerdotes israelitas pedindo autorização para retomar o culto do sacrifício do Cordeiro Pascal. Vemos também o símbolo, o sinal
de uma novilha vermelha que não nascia há 2000 anos em Israel, ter nascido, está crescendo sem mancha, e essa novilha agora eles poderão consagrar o templo e os sacerdotes. São muitas coisas significativas acontecendo no mundo. Então o cristão deve estar atento. O comentário prossegue. Essa reunião ecológica no Sinai é diferente das outras. Este evento se assemelha a uma antiga reunião pagã, onde a natureza era reverenciada como uma divindade. Eles, assim, da maneira como eles falam, vamos ver o que vai acontecer. Mas o anúncio é assim, como se eles fossem pedir perdão à natureza. E como já tem pessoa ali, representante de muitas religiões, que já reverenciam a natureza, o que está parecendo que vai acontecer também, que até pastores e bispos que forem lá, todos vão reverenciar a natureza, tá bom? O comentário prossegue. A enciclopédia da Bíblia de Teneu Merrio, em seu verbete sobre Baal, o define como o grande e cósmico Deus natureza, ou seja, já fala de Baal como Baal é um Deus natureza, é a natureza reverenciada pelo homem, né? Então, o grande e cósmico Deus natureza, o Deus do clima brandindo raios, porque os raios é a voz de Baal, eles dizem, né? Que controlava a chuva e a fertilidade, ok? Então, ele é assim que Baal é definido, o culto à natureza. Por isso, quando eu vejo essas religiões hinduístas, elas cultuam Baal, aquele culto deles ali é o culto que nasceu lá em 2100 com Nimrod lá na Torre de Babel. Lembrando que a religião hinduísta, ela é datada assim de cerca de 1500, 1700 a.C., ou seja, cerca de 500 anos depois de Nimrod, segundo a cronologia bíblica. Então, esse é o culto de Baal, é o culto da natureza. Eles mantiveram esse culto, tá bom? Os hinduístas, muitas religiões da Índia e da China. E também aqui na América, porque aqui na América a Igreja Católica proibiu o culto à natureza, proibiu o culto ao sol, porque eles matavam outras pessoas acreditando, né, que o sol era Deus e precisava matar alguém para dar vida para aquele Deus. A Igreja Católica chegou e proibiu, né, começou a perseguir. É uma heresia terrível, né? Mas a Igreja Católica perseguiu, só que eles acabaram misturando todo esse culto. Eu tive lá na capital do Império Inca, lá em Cusco, e lá eu tive a oportunidade de ver no centro da cidade como eles tinham uma foto de Jesus, outra foto de Maria, e por cima deles o Deus Sol. Ou seja, eles continuaram praticando aquele culto, talvez só que de uma maneira diferente, mas continuam porque chamam de Maria, né, como a mãe de Deus ou a deusa mãe, ok? Eles usam essa expressão. No último, em 2019, o Papa participou de umas conferências exatamente e participou de invocação a essas divindades incas, né? O comentário prossegue. Israel viveu dividido desde a morte de Josué até o cativeiro babilônio, entre períodos de adoração a Baal e a Yahvé. Alguns cultuavam Baal, que era representado no trovão e na chuva, tão essenciais para o plantio, ou confiavam em Yahvé, que exigia que eles não plantassem na terra durante todo o ano, no chamado ano sabático. Aos olhos humanos, seria mais fácil crer em Baal. Então, eles podiam crer em Baal para ele mandar a chuva, ou crer em Yahvé, dizendo que Yahvé, que na verdade, ele cuidava deles mediante a fidelidade deles. Ok? Mas eles ainda tinham um desafio maior, porque Yahvé exigia que eles ficassem um ano sem plantar. Então, ainda tinha uma questão de fé, né, de que Yahvé iria cuidar deles, que no 6º ano iria dar o alimento em dobro para eles. Tá bom? O comentário prossegue. O culto à natureza dominava o mundo antigo. Eles descreviam a terra como a deusa mãe
e a natureza como seu provedor, ou ainda esposo, em hebraico, Baal. A mesma divindade que controlava os raios e a chuva era chamado de Zeus pelos gregos, Júpiter pelos romanos e Thor pelos celtas. Era a mesma divindade que surgira na Torre de Babel, conforme confirmado por Flávio Joséfo e historiadores antigos. Essa religião dominava o Império Romano, estava assentada sobre a besta, foi organizada na Igreja Católica e trabalha intensamente neste projeto de união das religiões e culto à natureza, porque a Igreja Católica está participando, o Papa, ele participa de cultos à natureza, tá bom? Tanto que eu mostrei para vocês, vou mostrar mais abaixo. Tem católicos que reclamam do Papa participar de um culto à natureza, cultuando um demônio, que coisa estranha, né? É o momento que nós estamos presenciando realmente um momento diferenciado. O comentário prossegue. As religiões que reverenciam a natureza dominam uma parte significativa do mundo. Inclusive foi registrada pelo britânico Gerard Gardner a religião Vice, que é um retorno à religião dos celtas, que por sua vez é a mesma religião de Baal. Os celtas também cultuavam a natureza. Tá bom? E como eu disse, essas reuniões elas têm exatamente o símbolo celta, mostrando a ligação dela com a religião celta. Mas a Vice é uma pequena pedra no imenso edifício do culto à natureza. As religiões da Índia e da China representam 2 bilhões de adoradores da natureza. Então pensa o que significa isso. Só a Índia e a China. Aí você já soma 2 bilhões de adoradores. Tá, ok? E nesses países, o culto à natureza, ele é praticamente um padrão, é muito comum. A religião que domina nessas regiões é o culto à natureza. E prossegue. Some a este número, esses 2 bilhões de chineses e indianos, some a este número os católicos que também adoram a natureza, tais como os católicos descendentes dos incas, astecas e maias, fizeram no Sínodo da Amazônia, em 2019, né, onde o Papa participou do culto a Pachamama, divindade que os nativos da América adoravam como Mãe Terra ou Deusa Mãe. Ou seja, os próprios católicos chamam de Pachamama de um demônio. O Papa ele participou do culto a esse demônio. Este culto à natureza está embutido em diversas religiões, como as dos nativos das Américas, hinduísmo, budismo e as muitas religiões tribais da China. As últimas estatísticas das religiões apontam o cristianismo como a maior religião existente e o islamismo em segundo lugar. Bom, eu coloquei um quadro aí para vocês, onde está ali o cristianismo com 31%, o islamismo com 22%. Mas esse número não é bem real, não. E tem diversas outras religiões. Como a questão aqui é o culto à natureza, eu fiz um segundo gráfico, onde eu vou juntar para vocês os cultos à natureza. Eu comento, olha, mas se considerarmos um grupo formado das religiões que adoram a natureza, normalmente chamadas dármicas, que é o hinduísmo, budismo, shinquismo e jainismo, e as taoísticas, confucionismo, taoísmo e shintoísmo, a balança muda de figura. Veja, eu fiz um outro gráfico aí para vocês, onde tem o cristianismo com 31%, e nesse caso, as religiões que adoram a natureza, chamadas dármicas ou taoísticas, elas têm 27%, enquanto o islamismo tem 22%. Ou seja, podemos dizer que o cristianismo está aqui, vamos dizer, lutando contra o islamismo e a religião da natureza, tá ok? Só que daquele 31% ali do cristianismo, nós não sabemos se nós podemos contar ali, na verdade, só com 1% ou com 5%, porque ali você está contando
cristãos de verdade, que nós não sabemos quais são no mundo, tá bom? Mas vai juntar também seitas, Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, catolicismo, que ninguém vai colocar aqueles que adoram, reverenciam os mortos dentro do cristianismo. Então isso aí teria que passar provavelmente ali para as religiões dármicas. Aqueles que também reverenciam os mortos, eles entrariam na religião dármica, não entraria nem no islamismo. Tá bom? Então, não se iludam que o cristianismo seja a maior religião do mundo, porque não é. Na verdade, o que está falado sobre o cristianismo é que poucos entrariam pela porta estreita e muitos entrariam pela porta larga, o caminho da perdição. O comentário prossegue. É triste ver os seguidores dessas religiões banhando-se em um rio de água podre por considerá-lo uma divindade e acreditar que esse Deus Rio pode purificá-los. Vocês sabem que isso acontece, né? Lá no Rio Grande, na Índia, e isso é muito comum. E tem pessoas que vão daqui do Brasil para tomar um banho lá. Por quê? Porque essas religiões, o budismo, o hinduísmo, ele está crescendo muito no Brasil. Eu conheci uma pessoa que ela estava se preparando, né? Ela trabalhava na área de informática, ela estava se preparando para uma pessoa comum que vivia aqui, pulava carnaval, fazia todas as coisas, mas ela estava se preparando para passar 10 dias numas montanhas lá no Chile, com um hinduísta, uma pessoa que vive essa religião da natureza. Ela queria passar por essa experiência. Então essa religião do culto à natureza está crescendo muito no mundo. E eles sempre se colocam junto com a ecologia. Ok? Então eu estou falando aqui do perigo do culto que estará acontecendo lá. Então, da parte da ecologia, todos nós devemos proteger a natureza, né? É a obra de Deus, devemos protegê-la. Mas a questão de culto à natureza, isso aí é a religião pagã antiga. O que eles estão praticando é a religião pagã antiga. O comentário prossegue. Os indianos e chineses vivem essa triste realidade. As religiões dármicas ou taoísticas é que estarão liderando a cerimônia de arrependimento. É triste ver que lideranças evangélicas têm participado dessas cerimônias. Em cerimônias anteriores, pastores têm participado dessas convocações para a união das religiões, né? Essa convocação aqui envolvendo a questão da ecologia, que é uma questão que nós devemos nos preocupar, talvez não tanto quanto estão falando, mas devemos nos preocupar, é claro. Tá, ok? O tempo vai dizer quem está certo nessa questão, mas também nós temos que ficar atentos, porque não é só questão política, ecológica, de proteger a natureza, de proteger o que Deus criou, tá, ok? Pelo que é a nossa razão de sobreviver fisicamente falando. A questão não é só essa, a questão é que vai ocorrer realmente cerimônias de religiões que cultuam a natureza. E claro, o cristianismo não pode participar disso. Os católicos sinceros estão reclamando, mas a religião católica, na verdade, não é uma religião cristã. Ela pode estar nesses grupos aí tranquilamente representada, porque nós sabemos que a religião de Júpiter era a religião de Baal, e a religião de Júpiter foi organizada na Igreja Católica, isso não existe dúvida. 10 em cada historiador, 10 em cada 10 historiadores afirma isso. Só os historiadores católicos e protestantes que negam. Os outros historiadores todos afirmam aquela religião foi organizada na Igreja Católica, não existe dúvida. O comentário prossegue. A apostasia profetizada pelo apóstolo Paulo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas a geração que viverá os últimos dias da era da igreja é descrita profeticamente como cega. Da igreja de Laodiceia, né? Está em Apocalipse 3,17. Isso explica líderes defenderem a união das igrejas e as ovelhas nem perceberem, considerarem isso normal. Eu vejo alguns católicos reclamando, mas a maioria das igrejas, até protestantes, eu tenho visto
eles têm considerado natural. Era para os luteranos estar dizendo para a igreja luterana, não pede para Lutero ser readmitido na Babilônia apocalíptica, não, porque Lutero chamava ela de Babilônia apocalíptica. Então, era para os luteranos estarem protestando, mas os luteranos não estão nem aí, ok? Era para os presbiterianos estarem reclamando da igreja presbiteriana ter assinado em 2017 com a igreja católica essa união das igrejas, junto com a metodista, junto com a anglicana e, claro, a luterana, todas elas assinaram, era para eles estarem reclamando também, né? Ou se algum pastor da Assembleia de Deus também se envolver, tem que estar reclamando, mas as pessoas estão vendo tudo isso como algo natural. O comentário prossegue. Paulo anunciou que antes do arrebatamento virá a apostasia e se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Então essa apostasia, ou seja, estar defendendo crenças que são contrário àquilo que nós acreditamos ser a verdade, isso é apostasia. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo quando dizem que todas essas religiões estão no mesmo caminho, no caminho para Deus. E o comentário conclui. Essas notícias são para fazer com que todo cristão verdadeiro levante a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Ou seja, essas notícias são notícias que realmente são de sinais se cumprindo. Sinais claramente se cumprindo nos nossos dias.